Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Santos, nós estamos hoje aqui no segundo episódio do Seek Flow, o podcast da Seek Flux, onde a gente traz uma série de personalidades para a gente conversar um pouco sobre qualidade do ar interno, ventilação, renovação de ar, mercado, estratégia de venda, enfim, o céu é o limite para a gente. Nós estamos falando novamente aqui da nossa planta Fabril em Araquari, na Seek Flux, o nosso belíssimo showroom, e eu tenho a honra mais uma vez de mediar esse podcast com vocês. Hoje eu estou aqui com um enorme amigo, talvez eu possa chamar até de padrinho de mercado, eu posso? Que Tô honra. autorizado a chamar assim? Pode, fico honrado. O Léo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aí virtualmente, ainda quando eu tava no Piauí, então, é inestimável a honra que eu tenho de estar aqui contigo hoje. Obrigado por tudo, por todo o apoio, por todos os ensinamentos. Leonardo Kozak, por gentileza, se apresenta aí pra gente. Bom dia, obrigado, Carlos, a Seek Flux pelo convite, por oportunidade de estar aqui discutindo tantos assuntos importantes aqui para o mercado. É uma honra estar aqui com você também, sou seu fã, estou vendo tua trajetória, fico feliz de se apresentando esse podcast. Bom, tenho minha formação, sou engenheiro civil, especialização em segurança do trabalho, estou no mercado há 35 anos já na luta, na batalha, trabalhando. Comecei com meu pai, uma história um pouco similar à Seek Flux, uma empresa familiar também, estou na segunda geração e estamos fazendo 35 anos de história, começamos lá com serviços de tratamento de químico de água de sistemas de refrigeração, continuamos fazendo até hoje, entramos aí no mercado de qualidade do ar aí na década de 90, já tenho bastante tempo aí, e desde então fazendo limpeza de dutos, depois as análises da qualidade do ar, depois a análise de legionela e outros serviços que a gente complementares à qualidade do ar ao longo desses anos todos. Então, um pouquinho dessa trajetória inicial aí de vida profissional. Legal. Ô Léo, assim, talvez o seu nome no Brasil hoje, ele é um sinônimo de qualidade do ar interno, de tratamento de água e vice-versa, né? Qualidade do ar interno lembra-se de Leonardo Kozak, em função da liderança que você tem no mercado hoje, não somente de hoje, né, de vários anos, você participou de várias associações, né, teve participação em norma. Comenta um pouco mais sobre esse seu papel de liderança que você atuou aí nas últimas décadas no Brasil. Legal, Cássio. Realmente, como esse assunto de qualidade do ar, a gente viu ele nascendo no Brasil, lá na década de 90, quando os primeiros equipamentos ainda de limpeza de dutos de ar-condicionado, que talvez tenha sido o primeiro grande serviço voltado assim, para a qualidade do ar, específico para a qualidade do ar. E a gente foi uma das primeiras empresas a importar equipamentos. Eu fui para o exterior para ser treinado, fazer capacitação. Não tinha mão de obra no Brasil, não tinha equipamento. Então, a gente viveu esse início, esse pioneirismo nesse assunto. Depois a gente viu a elaboração das primeiras normas acontecendo, as legislações acontecendo, a gente pôde participar. Eu ainda muito novo, mas já acompanhando outros colegas naquela época liderando essas agendas, o que estava esse início da qualidade do ar. Mas no ano 2007 para 2008, eu fui convidado pelo então presidente da Brava, o João Roberto Minoso, para montar um departamento nacional da qualidade do ar interno, né, que a gente chama hoje de Qualindor. E foi aí que eu comecei a me envolver mais em associações, poder participar. Já me envolvi um pouco mais como Brasindor e outras coisas, mais como ouvinte, não como liderança. Mas nesse momento no Qualindor a gente começou a liderar, a chamar outras empresas do segmento para formar grupo de discussão, para formar uma agenda que pudesse elevar o tema da qualidade do ar no Brasil. E foi assim, começou o interesse, achamos algumas agendas de interesse mútuo, de alguns desafios, como fiscalização. Na época em São Paulo estava tendo uma fiscalização da vigilância sanitária que vamos chamar assim, era inadequada, os fiscais exigiam coisas que não eram muito corretas tecnicamente, e a gente não conseguia entender. Então, como um grupo formando uma associação, a gente foi na fiscalização sanitária conversar com eles para entender tecnicamente o que eles estavam exigindo, para a gente poder orientar e executar os nossos clientes, né? Então, foi um pouco desse começo dessa parte de associativo, e aí ao longo do tempo a gente foi colaborando, foi fazendo um trabalho muito correto, muito ético. Você, quando se envolve em associação, você tem que tomar muito cuidado no seu conflito de interesses. Você tem os teus interesses legítimos da tua empresa que você representa, mas você tem os interesses associativos que não necessariamente são os seus interesses, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, com os ensinamentos dos meus padrinhos na época me orientavam, Minoso, Vadir Tadeu, o presidente, o Celso, o próprio Samuel, a gente foi aprendendo esse espírito associativo, de colaborativo. Gostamos de fazer isso, né? Tá no nosso DNA.
E foi natural, a gente se envolvendo e liderando uma série de agendas que fossem formando para poder, com um único grande objetivo, no caso da qualidade do ar, melhorar o setor de qualidade do ar do Brasil. Capacitação, fiscalização, norma técnica, formação de mão de obra, produtos, serviços, discussões, eventos. Então essa foi a grande agenda que a gente foi construindo ao longo desse tempo. Trazer bons exemplos também, às vezes, né, de boas práticas, né, isso é importante. Esse é o nosso segundo episódio e a gente busca, né, nesse momento, fazer uma definição de qualidade do ar interno para quem de fato não conhece, para quem tem uma ideia, né? Então, assim, eu queria que se você puder definir de uma forma básica, simples, assim, para um público mais amplo, o que é essa tal qualidade do ar interno, qual que é o objetivo dela? Legal. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Existe uma definição que eu gosto bastante, que eu acho que pode responder um pouco isso que você busca, que a gente busca. A qualidade do ar interno é a somatória, é a soma do conforto térmico com a saúde das pessoas. Então, você quando, por exemplo, no mundo da climatização, a gente entende conforto térmico. O usuário ele entende isso, ele compra um sistema de ar-condicionado para melhorar a temperatura da casa dele. Isso é o que vem de ar-condicionado. Só que ele não vê a parte da saúde, ele não sabe ainda que se ele fizer um sistema, alguns ajustes, algumas adequações no sistema de ar-condicionado dele, ele vai ter, além do conforto térmico, ele vai ter saúde, que é a qualidade do ar, é respirar um ar limpo. Então, é isso que define qualidade do ar, quando você tem um conforto térmico e um ambiente livre de contaminantes. Então é isso que a gente busca na qualidade do ar. Isso é importante, né? Uma coisa é você falar de ar resfriado, que é um ar que está numa temperatura agradável, né? Eu também gosto de trazer assim, essa discussão às vezes, né? Se você tem um ar que está a 24 graus Celsius, está 50% de umidade, ele está agradável. Você consegue se sentir bem, né? Mas esse ar ele pode estar cheio de vírus, ele pode estar cheio de partícula, de sujeira, de pó, de poeira, né? Gases, sim. Gases, contaminantes em geral, né? Que as pessoas não percebem e não sabem. Exato. Só que se você olhar para a definição de ar condicionado, é o ar com essas condições perfeitas, né? Não é nem esse equipamento que está aqui. Isso não é um ar-condicionado. Isso é um resfriador de ar. Ar-condicionado é um sistema onde eu tenho a renovação de ar, onde eu tenho uma caixa de filtragem, onde eu tenho um ventilador, onde eu tenho um exaustor. Exato. Às vezes eu preciso ter um umidificador ou não, né? Então, assim, de uma vez, assim, para ser definido, que eu acho que é importante trazer essa conclusão, né? Ar-condicionado é o que a gente consome. Sistema. Na verdade, o ar-condicionado ele é o produto, né? Isso aqui é água potável, porque essa água ela tá limpa, sem cheiro, sem cor, né? Isso. Aquela definição que você falou ontem no evento. Ela é potável, eu consigo tomar ela, não vai me fazer mal. E o ar-condicionado, ele é o produto, é esse componente, é esse volume de ar que eu estou respirando aqui, que ele está nessas condições saudáveis, né? É isso que a gente quer, né? Que as pessoas querem. E muitas vezes elas não sabem, acho que esse é o desafio. Exato. A temperatura está adequada, ela acha que está tudo ótimo, porque ela não vê os contaminantes. Então a gente tem um desafio de transformar o invisível em visível. Isso. Esses eventuais contaminantes, partículas, vírus, gases, transformar isso invisível para as pessoas. Então, só vamos concluindo. Aquele aparelho, ele seria um condicionador de ar. Correto. E ele gera um ar-condicionado, que é o produto, né? Produto que final. Só que aquele aparelho não é um condicionador de ar, ele é um resfriador de ar. Né? Ele só resfria, ele não condiciona. Bom, então com essa definição, o que de normas que a gente tem no Brasil hoje, né? Nós passamos, tem a RE09, que é uma normativa que era da Anvisa, né, que foi revogada. Você participou desse processo de criação da norma lá atrás, da resolução, melhor dizendo, e agora dessa transição também. Comenta pra gente um pouco sobre como é que foi essa experiência lá com a construção da RE09 e agora essa transição, o que motivou ela e como que nós estamos hoje. Perfeito. O primeiro grande marco regulatório no Brasil foi a Portaria 3523, lá em 98, foi publicado pelo Ministério da Saúde. Na época não existia a Anvisa ainda, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então foi um documento publicado pelo ministro na época, dizendo a obrigatoriedade da manutenção, do PMOC, da responsabilidade técnica, com foco na saúde e bem-estar das pessoas. Então esse foi o primeiro grande marco. Nesse documento estava escrito que ia ser definido um regulamento técnico com os padrões de qualidade do ar.
Então você tem que fazer a manutenção do seu sistema e ia ter um documento dizendo como você saber se o ar estava em boas qualidades ou não. Então foi criado já pela Anvisa, após a criação da Anvisa, teve a resolução. Teve uma antes, a resolução 76, que durou 2 anos, depois ela foi atualizada pela resolução 09 de 2003, que figurou por mais de 20 anos, que é essa que você citou, e ela definiu o padrão de qualidade do ar no Brasil. Então, para saber se o ar está aceitável ou não, você media fungos, CO2, particulado, temperatura, umidade, velocidade do ar. E faz esse painel semestral, cada 6 meses, e você tem um laudo dizendo se aqui está dentro aceitável ou não. Em função daquele resultado, você toma as medidas de correção ou adequação do ambiente. Esse documento vigorou durante 20 anos. Houve uma agenda muito forte de tentar atualizar esse documento perante a Anvisa nesses 20 anos. Novas tecnologias, conhecimentos que a sociedade ganhou e precisava atualizar, a questão dos limites de CO2. Só que a Anvisa no Brasil, a gente nunca conseguiu. A Anvisa, eu vou botar o governo federal de uma maneira geral, sim, nunca assumiu de verdade o protagonismo em relação à qualidade do ar interno. A gente fala com técnicos, com pessoas do executivo, equipes da Anvisa, do Ministério, eles entendem a importância, mas eles não conseguem botar na agenda do governo isso. Então, nenhum governo nos últimos 25 anos se interessou de tocar isso. Então, a Anvisa achou por bem revogar esse documento, porque eles não tinham competência, não tinham interesse de tocar esse assunto. Paralelo a isso, para o Brasil não ficar sem um regulamento técnico com os padrões de qualidade do ar, nós trabalhamos, quando eu digo nós, a sociedade civil, para fazer na ABNT uma NBR, que é a 17037, que foi publicada em 2023, com os novos padrões de qualidade do ar. Basicamente é o texto da resolução 09 com melhorias, com evoluções que a sociedade pedia. Então, é isso que vale hoje, é o que prevalece. A portaria continua valendo, a 3523 do Ministério da Saúde, que determina que você tem que ter PMOC, tem que ter controle de qualidade do ar. A Lei Federal 13589, aprovada no Congresso, continua valendo, ela foi aprovada em 2018, então o Brasil tem legislação sobre isso. E a NBR é um regulamento técnico, que se você quer saber como que é o padrão brasileiro de qualidade do ar, a nossa referência nacional é a NBR, e lá estão os padrões. Então foi essa construção ao longo desses últimos 25 anos, vamos para quase 30 anos daqui a pouco, de legislação sobre qualidade do ar no Brasil, que posso afirmar que ela está atualizada com normas internacionais, os países desenvolvidos todos, a gente está bem atualizado em relação a isso. Só para a gente fechar com o assunto e para que o ouvinte, o espectador, ele tenha mesmo esse nome especificamente. Primeiro de tudo, a qualidade do ar é lei. É lei. Isso é obrigatório. É lei. Não tem como fugir. Isso é um direito. É um direito de respirar limpo. Qual é o documento que referencia isso? A gente tem um conjunto. É a Lei Federal 13589, a Portaria 3523 e a NBR 17037. Certo. Essas duas primeiras referências, elas são lei e portaria? Eles chamam. A lei no Brasil é aprovada no Congresso, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, que é a lei federal. Tá. Isso é lei. A portaria é um instrumento do Executivo, foi publicado pelo Ministério, mas são instrumentos legais. Qualquer órgão público, qualquer vigilância sanitária, qualquer fiscalização do trabalho pode autuar com base nessa legislação. Tá, isso é importante. E a NBR 037, que é um documento feito pela sociedade civil, pela ABNT, isso. Ela traz os parâmetros que serão exigidos na lei e na portaria. É isso. Resumindo, é assim, você é obrigado a garantir que respire a qualidade do ar. Está na lei. Certo. Como você vai saber se está dentro da qualidade do ar ou não? Você usa a NBR, que é uma norma brasileira regulamentadora, da BNT, que define como você deve cumprir aquele papel ou não. Isso, eu só queria realmente concluir isso, porque como são referências que são diferentes, de momentos diferentes, mudou uma, entrou outra, às vezes o pessoal fica confuso, né, no que de fato eu me baseio, né? Então é obrigatório e a referência mais atual que tem é a ABNT, né? Isso, a 17037. Mas como é que eu sei se meu ar tá bom ou não? Segue a ABNT, a 17037, lá estão os padrões e procedimentos, os limites. E como é que eu sei se eu sou obrigado a fazer isso? Olha a lei e a portaria. É isso aí. Basicamente, todo o ambiente hoje no Brasil climatizado, de uso público e coletivo, que a gente chama que é o não residencial, é obrigatório fazer. PMOC e a avaliação da qualidade do ar. Mas, assim, apesar da lei e apesar,
sei lá, da portaria ou da ABNT, você costuma respirar todo dia? É isso aí. Eu respiro. Independente se a lei diz, não tem que fazer, né? É importante fazer. Isso, é igual beber água. Você bebe água sempre, né? Qual é a lei que manda deixar a água limpa? Eu não sei. Eu só sei que eu vou beber água limpa. Eu tenho que tomar água, né? Exatamente. Então, um ponto também que eu acho importante dessa discussão é o PMOC, né? Sim. Primeiro que eu aprendi com o Basílio, lá da Brava, que o nome completo do PMOC é PMOC de ar-condicionado. Verdade. Porque PMOC é o plano de manutenção, operação e controle. Você pode fazer isso para qualquer equipamento. Para um carro, para um motor, né? Um elevador. Isso. Só que ficou famoso por conta do ar-condicionado, né? Isso. Então é PMOC de ar-condicionado. Ar-condicionado. E assim, só para concluir mesmo, porque o objetivo do PMOC não é limpar aquele cara, né? Não é ter a serpentina limpa. É limpar o ar. Isso. Então, eu posso ter o ar-condicionado, eu acabei de instalar, veio da fábrica, agora está completamente limpo, mas o ar, a composição do que eu estou respirando, tá suja. Então, eu não tenho PMOC atendido, certo? Certo, acho que o objetivo é esse. A lei que criou o PMOC, a portaria, a legislação, é do Ministério da Saúde. Isso é muito emblemático isso. Não foi o Ministério do Desenvolvimento, da Economia, da Ciência, da Indústria. Foi da Saúde, porque está escrito lá, está preocupado com a saúde das pessoas. Como você vai fazer a manutenção, quanto a frequência de troca do filtro, a frequência de limpeza, o tipo de equipamento, se é central, se é unitário, é problema do engenheiro, do técnico, da pessoa que vai fazer. O que importa é qualquer que seja o caminho que você tenha, é o resultado final que você garantir um ar de boa qualidade. Esse é o foco do trabalho, é o que você está falando, é a saúde das pessoas. Eu não quero botar um filtro para manter o equipamento limpo, para preservar o equipamento apenas. Isso é importante, lógico. Mas o foco é o filtro ser eficiente para que limpe o ar que as pessoas vão respirar. A renovação do ar, você bota uma renovação do ar, você está trazendo o ar da rua com maior carga térmica, com calor, vai gastar um pouco mais de energia, mas você está garantindo uma qualidade melhor para as pessoas que estão respirando. Tem algum colega que fala assim, quer economizar energia? Desliga o ar-condicionado. Não precisa de ar-condicionado, você vai economizar bastante energia. Exato. Só que as pessoas vão sentir calor. E se você não botar uma renovação do ar, por exemplo, as pessoas vão passar mal, vão ter um ar de baixa qualidade lá. Então, esse foco na saúde das pessoas é fundamental. Tem uma frase recente dizendo que o gestor predial, hoje, as pessoas passam mais de 80% do tempo em ambientes fechados. O gestor dos prédios, ele é mais importante na saúde das pessoas do que o próprio médico dela. Ele tem mais impacto, desde o fornecer a qualidade da água que ele fornece, dos alimentos e o ar que a pessoa respira. Então, se o responsável daquele local, ou quem faz a instalação e a manutenção, não tomar cuidado com isso, ele vai estar prejudicando a saúde das pessoas daquele ambiente. É a responsabilidade que a gente tem no tema. Com certeza. Só uma frase, né, uma frase importante, né, só concluindo essa questão do PMOC, né? O PMOC não é você limpar o ar, é você garantir um ar de qualidade respirável. Porque assim, eu reforço isso, Léo, porque eu imagino que para a grande maioria dos refrigeristas, das pessoas que instalam ar-condicionado, né, do grande público, se você perguntar assim, você fez o PMOC da sua casa? A pessoa vai falar, fiz. 2 meses atrás veio uma pessoa lavar meu ar-condicionado, limpar e deixou ele limpo. Limpinho. O PMOC está feito? Não. Não. Porque você não tem um sistema de filtragem, você não tem um sistema de renovação de ar, você não tem um Ele sistema só limpou de controle. Ele só limpou a serpentina do equipamento. Isso não é PMOC. Né? Então, isso é importante. Léo, para a gente avançar um pouco, né? Ainda sobre o PMOC, na verdade, uma pergunta muito importante. A análise da qualidade do ar faz parte do PMOC? Do que se trata? O que é essa análise e por que tem que fazer a análise? Sim, faz parte. Como a gente citou agora o arcabouço legal, né? A legislação brasileira. A manutenção, o PMOC que a gente faz, o plano de manutenção, você faz uma série de procedimentos, manutenção, operação e controle. As análises fazem parte desse controle, você monitorar se a qualidade do ar que você está entregando lá dentro está boa. Você pode, por exemplo, medir uma concentração de CO2 e descobrir que ele está acima do limite definido lá, que é 700, acima do ar externo. E isso está diretamente ligado à renovação do ar. Se você não
você só vai saber isso se sua manutenção está boa, se você vai ter indicadores se você fizer as análises. Então, essas análises são feitas a cada 6 meses, lá em laboratórios, empresas especializadas, que vão lá com equipamento. Você tem algumas medições que são feitas no local, você liga o equipamento, temperatura, umidade, CO2, você tem o resultado na hora, e tem algumas medições que são laboratoriais, você coleta uma quantidade de ar, uma placa de Petri, leva para um laboratório, e lá você vai contar quantos fungos tinham no ar daquele local. Você colhe ar? Você impacta o ar que a gente está aqui respirando agora, tem uma bomba de vácuo que succiona, puxa um volume determinado desse ar, ele vai jogar nessa placa os fungos que estão aqui no ar, estão no ar que a gente está respirando, que as pessoas estão respirando lá, que estão nos assistindo, vão impactar nessa placa. Eles são invisíveis ao olho, a gente não está vendo fungo nenhum aqui. Mas quando você joga na placa e essa placa tem um alimento por fungo, depois de uma semana esse fungo vai crescer. Você vai ver, é igual o pão quando ele fica embolorado, você vê ele crescendo. É como se você forçasse uma geração acelerada de mofo numa certa placa, né? É um mofo controlado, você faz um crescimento de um mofo, é um fungo, você faz o crescimento desse fungo numa placa, num volume controlado, num ambiente controlado, e você identifica quantos colônias de fungo tinham em 1 metro cúbico de ar, e é assim que você expressa o resultado no laudo. Então, precisa fazer isso em qualquer ambiente que tenha PMOC? Precisa. Qualquer ambiente climatizado, isso é necessário fazer a cada 6 meses. É a forma que a gente tem hoje, tá, na nossa legislação, para a gente saber se a qualidade do ar está dentro ou fora dos padrões. São os indicadores de qualidade que a gente tem. O que não se mede, não se gerencia, né? O que não se mede, você não gerencia, você não sabe. Isso é importantíssimo. Bom, a gente avançar um pouco nessa discussão, eu queria que a gente comentasse sobre qual que é o impacto de fato da qualidade do ar ou da falta dela na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente tem aquela referência que fala que a gente passa 90% do nosso tempo em ambientes fechados, né? E se a gente parar para pensar, isso é verdade, porque você passa 7 ou 8 horas dormindo, aí você pega um transporte público, vai para a escola, vai para o trabalho, para a igreja, hospital, realmente você passa muito tempo. A menos que você trabalhe na rua, né? Você passa muito tempo. Então, assim, o que de fato significa isso, né? Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre quais são esses riscos que a gente tem. Vamos fazer uma análise de risco de cada ambiente. Então, por exemplo, acho que a primeira coisa que a gente faz no dia é dormir, né? Você sabe qual que é o impacto que a falta de qualidade do ar pode ter no sono, por exemplo? Sim, já existem diversos estudos, né, pesquisas científicas mostrando esse impacto que a qualidade do ar faz na vida das pessoas nos diversos cenários, em casa, escolas, academia de ginástica, ambiente hospitalar, etc., inclusive enquanto você está dormindo. E vários casos já reportados de distúrbio de sono, de perda de sono pesado. E um exemplo muito simples é o excesso de CO2. Você dorme num ambiente completamente fechado, 2 pessoas talvez, ou às vezes 3, um quarto, dependendo se é crianças, etc., você está consumindo o oxigênio que está lá dentro e está liberando o gás carbônico, que é o que a gente libera, o CO2. 8 horas lá dentro, 9 horas às vezes, se você for deitar mais cedo, isso vai reduzir a carga de CO2, de oxigênio, e vai aumentar de CO2. Você vai ter mais dificuldade de respirar. Aquele oxigênio que você precisa, você vai ter menor quantidade. Isso vai dar fadiga, vai dar um sono mais pesado. Já tem vários estudos mostrando sobre isso. Então, é um exemplo simples de que acontece. E essa época do ano que está frio, né, em boa parte do país, tá todo mundo com janela fechada. Completamente fechado. O Brasil inteiro está completamente fechado isso. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, se você está num quarto com mais uma pessoa e aquela pessoa está com algum sintoma gripal, com algum problema respiratório, ela vai estar liberando esses vírus ou bactérias, qualquer que seja o micro-organismo dela, e um ambiente completamente fechado, o outro vai estar com um risco muito maior de pegar essa doença, porque ele está respirando a noite toda o mesmo ar que o parceiro soltou. Então, são alguns exemplos do que acontece dentro de um ambiente fechado. Então, olha que coisa, né? Se você dormir sem renovação de ar, provavelmente o seu sono vai ser prejudicado. Você já experimentou medir CO2 à noite? Não. Faz essa experiência, você vai ver que de manhã ele está bem elevado. Boa ideia. Se não tiver renovação de ar. Boa ideia, podemos fazer isso. Então,
Cara, no Brasil, 213 milhões de pessoas. Quantas pessoas desses 213 dormem com renovação de ar? Acho que 0,0000 qualquer coisa. Deve ter umas 1.000 pessoas que dormem com renovação de ar. É isso aí. Olha que coisa. Praticamente quem deve ter sistema central, que são raríssimos casos no país. E aí, você instalador que vai instalar, você aí que está nos escutando que é instalador, você já instalou ar-condicionado em algum quarto de alguma residência? Eu imagino que todos, né? Já instalou, porque é um ambiente que sempre tem ar-condicionado. Todo mundo prioriza. Em todos esses ambientes, você precisava também ter instalado um sistema de renovação de ar, que é um ventilador e uma caixa de filtragem, para garantir o sono da pessoa, né? Ô Carlos, isso é uma oportunidade de negócio gigante. Então... de ganhar dinheiro com isso. Exato. Oferecer para essas pessoas respirar um ar limpo a noite toda, o dia todo, botando uma renovação de ar. Isso, e inclusive, com relação à oportunidade de negócio, né? O cliente ele te contratou para instalar um sistema de ar-condicionado. E você foi lá e colocou um resfriador. Então, assim, você nem ofereceu, você nem ofertou o que de fato, né, ele pediu, o que ele precisa. Só esfriou o ar. E se você explicar para ele certinho que esse ar vai vir da rua, ele vai trocar o teu ar, né? Cada 15 minutos, cada 20 minutos, ele limpou todo o ar, ele trocou, tirou os gases. E além disso, vai vir entrar um ar limpo, porque tem filtro ali. Ele vai entender. É o mesmo, você tem que explicar, mostrar, mostra uma foto, e ele vai entender do que a pessoa, e faz sentido ela comprar. E ele vai passar a perceber quando o ar tá ruim. Porque esse filtro que capta o ar externo, ele vai sujar com o tempo, ele satura, né? Isso. E daqui a pouco a pessoa vai falar, nossa, mas tá ruim aqui dentro, né? Você olha pro filtro e ele tá completamente sujo, tá na hora de trocar. É isso aí. Então esse realmente é um ponto bem interessante, né? E você vai poder ganhar na venda, na troca do filtro, vai estar sempre ganhando dinheiro oferecendo. Agrega na manutenção, né? É bom pra pessoa, é bom pro cliente e é bom pro setor, pro refrigerista. Exato. E aí imagina, normalmente quando você vai num hotel, você procura se a cama é boa, você procura se o chuveiro é bom, você tem uma boa vista, né? Se está perto de um shopping, mas você procura se tem renovação de ar nesse hotel. Então deveria ser, né? É até um argumento para você vender para o próprio proprietário do hotel, né? E será se vale a pena pagar por isso? Quanto vale uma noite mal dormida? Vale muito, vale pouco, né? Então esse é um ponto. Bom, a gente falou de um caso que é o quarto. Banheiro. Qual que é o problema associado ao ar que costuma ter num banheiro? Eu acho que talvez o grande problema é a umidade alta, né? Umidade relativa do ar alta, obviamente por causa do chuveiro, do vapor da água que sai. E aí você tem problema de, muitas vezes, na residência de falta de impermeabilização, de vedação, e esse ar pode vazar. Então isso é muito comum, às vezes você está com o ar-condicionado do quarto ligado, as paredes, superfícies frias, você toma um banho quente e aquela água vem e condensa, o vapor da água condensa. Então você precisa ter... e a solução é simples, é um sistema de exaustão para poder retirar essa umidade do ambiente. Mas no banheiro você tem um risco biológico também, né? Associado. Ah, sim. Então, a umidade, porque ela vai condensar em uma superfície, né, fria qualquer, e vai crescer o mofo, que a gente acabou de citar, que são os fungos que crescem em ambientes úmidos. Risco químico, você considera que pode ter também? Sei lá, um detergente, Pode. Normalmente, produtos de limpeza que tem cheiro, eles são um risco químico, né? É chamado de COV. O que é esse COV? São compostos orgânicos voláteis. Bonito esse nome. É bonito, né? É o produto químico que evapora, que volatiliza, né? É o cheiro. Todo mundo já sentiu um cheiro de um produto químico, da tinta, de um produto de limpeza, de um perfume, de um odorizador. Então, esses produtos, eles todos são elementos químicos que estão volatilizando, que para muitas pessoas que não tem problema nenhum, mas para um grupo de pessoas pode ser irritante, pode dar dor de cabeça, pode dar incômodos. E às vezes, isso é interessante, que tem químicos que você nem sente o cheiro. E no banheiro tem um problema gravíssimo, que para banheiros que usa ainda a queima com gás, que é o aquecedor a gás. A gente ouve muitos casos no Rio de Janeiro, algumas cidades litorâneas ainda usam muito aquecedor a gás, e você vaza o gás, que é o monóxido de carbono. E olha que interessante, é porque ele é sem cheiro. A pessoa não sente, ele é um gás letal. Então você tem casos de pessoas que morrem em banheiro porque vazou o monóxido de carbono e elas respiram aquilo e morrem. E não tem cheiro. Então é um exemplo muito claro que mesmo produto... se eu não estou sentindo cheiro, não tem problema.
Não é isso, tem produtos químicos, que, obviamente, que não são letais, que emitem cheiro e que causam mal-estar, dor de cabeça, cansaço, irritação nos olhos, às vezes irritação nas peles, e a gente nem sempre relaciona isso com o ar que a gente respirou, com aquele produto que a gente está usando naquele local. Então tem que tomar muito cuidado com produtos químicos de uma maneira geral. Então, o banheiro, que é um ambiente pequeno, que parece inofensivo, pode ter problema com umidade elevada, com mofo, com compostos químicos, né, que vêm dos gases, dos produtos. Né? Eu até ouvi uma vez uma coisa que eu achei interessante. A limpeza correta é a limpeza sem cheiro. Porque o cheiro, de fato, ele pode incomodar alguém, né? Alguém que tem enxaqueca, alguma coisa do tipo. Tem alguns casos famosos de uma rede de parque nos Estados Unidos que usava nos banheiros deles cheiros de melancia, cheiro de frutas diversas, ou tutti-frutti, ou coisas que eram agradáveis, e eles tiveram problemas. Um local com grande frequência de pessoas, teve gente que foi lá e passou mal por causa daquele cheiro que para você não faz diferença, mas para mim, pela sensibilidade, me fez passar mal. Eles aboliram os odores dentro dos banheiros desses locais. Interessante. E só complementando assim, em termos de solução para banheiro, né? Eu tenho uma janela, isso resolve? Não necessariamente, Depende. né? Depende. A janela, muitas vezes você abre ela, o ar não sai, ele entra. E aí você acaba empurrando todos esses problemas, esses contaminantes que tem para dentro do quarto. Para dentro do ambiente. Isso pode acontecer. É isso aí. Quando tá frio, normalmente você não abre a janela também, né? Fica fechada. Ou então, hoje, os prédios muito altos, você abrir a janela, vai vir um vento, uma corrente de vento muito forte. Poluição, exato. Ou então, cara, tá muito frio. Hoje aqui em Joinville deve estar fazendo uns 8 graus. Eu que sou do Piauí, você vê como é que eu tô, né? Então, você vai tomar um banho quente com água a 40 graus e você vai abrir a janela para receber um ar de 8 graus no pescoço? Vai. Então, assim, ter janela não significa que você tem um controle de qualidade do ar do banheiro. Você tem que ter um exaustor sempre, não adianta. Né? Então, esse é um ponto importante. Bom, a gente falou de quarto de banheiro. O que eu posso enfrentar numa cozinha, por exemplo? Na cozinha da minha casa, o que eu tenho problema associado ao ar? Também você tem, obviamente, a cocção, né? O teu fogão, né? O uso do fogão, da queima. Ali você tem os gases que estão evaporando ali da queima. Acabei de falar do monóxido de carbono, então, que é um gás que vem da queima. Então a cozinha tem que ser ventilada também, né? Seja natural ou mecânica. Você tem os produtos de limpeza usados lá também. A umidade também nesse local também é crítica. Você tem ambientes, tem que tomar cuidado para a formação de mofo. Você tem os alimentos, né, que são manipulados, conduzidos ali. Todos esses alimentos, de certa maneira, têm emissão de micro-organismos. Lógico, a maioria deles em quantidades que não afetam a saúde humana, que a gente está acostumado. Mas às vezes você pode ter lá um pão mofado, alguma coisa que possa fazer mal para as pessoas. Então, é um ambiente que você tem um excesso de matéria orgânica que você tem que tomar cuidado. E de fato é um ambiente que ele tem que ter um certo nível de asepsia, né? Porque você está mexendo com alimentos. Então é importante ter um ar ali de uma certa qualidade. Isso. Saindo de casa, literalmente você dá de cara com... Vamos supor que você mora num apartamento, no condomínio, você dá de cara com o corredor do condomínio, né? Que é um local que em geral tem aquele cheiro típico de corredor de condomínio, de mofo, né? De produto de limpeza. De baixa ventilação. Isso, exato. Então é um ambiente... Aí você entra no elevador. Elevador é um ambiente que pode ter risco associado ao ar? Pode, também pode. É muita gente circulando ali o dia todo. Se você não tiver quem já não sentiu cheiros estranhos desde estranhos até perfumes que as pessoas usam dentro do local. As pessoas levam lixo, né? Lixo, pelo elevador. Às vezes animais, às vezes pessoas entram molhadas lá, molham o local. Sim. Então, sem dúvida, é um ambiente de uso do ser humano que tem que ser manter limpo, a asepsia, que tem que tomar cuidado também. Tem que ter renovação de ar no elevador também. E exaustão. Subsolo, imagina você vai numa garagem de um condomínio lá que tá cheio de carros. O que a gente pode enfrentar de problema? O grande risco no subsolo são os gases da queima do combustível do carro. E a prioridade aí, de novo, é o monóxido de carbono, o gás gerado nessa combustão. Então, é um indicador, vamos chamar assim, né? Um indicador. Então, tem muitos locais que já exigem, na cidade de São Paulo, por exemplo, a vigilância sanitária estava exigindo de shopping centers, por exemplo, dos estacionamentos, que coloquem sensores de monóxido de carbono para dar o alerta se tiver, e integrado, se possível, com os sistemas de renovação mecânica do ar, para um caso de um pico de gás carbônico, poder fazer a exaustão daqueles gases. Então, é um local extremamente crítico. Vou citar
um outro gás que é preocupante, que esse não é dos carros, mas vem do solo, que é o radônio, que ainda é muito pouco discutido no Brasil. É mesmo. Eu próprio ouvi falar muito pouco sobre. Esse em alguns é incrível isso. O radônio é o segundo maior causador de câncer de pulmão do mundo, só perde para o cigarro. E ainda no Brasil isso ninguém fala, é muito pouco ainda. Radônio. Radônio. Ele é um gás que ele vem, é um gás natural, ele vem do solo, de locais que tem urânio, de região do decaimento de algum desse Mas que elemento. tem material radioativo no subsolo, em algum lugar do... Que faz parte da crosta terrestre, que está no mundo todo, em várias partes do mundo, algum com mais, outro com menos, e isso vai evaporando, vamos chamar assim, é o decaimento que eles chamam, né? E ele sai da Terra e ele vai para o meio ambiente. No ambiente aberto, numa área livre, não tem problema, ele vem para o ar e vai para a atmosfera, e isso faz parte do ciclo natural. O problema são os ambientes fechados, quando você tem um subsolo, porão de uma casa, um estacionamento, que esse gás pode entrar nesse ambiente por frestas, por rachaduras, por pequenos vazamentos, e ele vai se acumulando nesse local ao longo do tempo. Então, estamos falando de coisa de anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então você fica muito tempo naquele local respirando esse gás. E você não sabe, também é um gás que não tem cheiro, é inodoro. Então aquilo ali, ao longo, quem mora no primeiro andar, ou numa casa térrea, ou num porão, no subsolo, vai dormir várias noites, ou quem trabalha num local como esse, vai ficar respirando isso durante muitos anos, pode desenvolver um câncer de pulmão, por isso que é o segundo maior causador do mundo. O tratamento é fazer essa exaustão, diluição? A exaustão. É super simples fazer isso, é uma exaustão mecânica, você faz uma coleta lá embaixo, no subsolo, na terra, e joga isso para fora do prédio, em algum local. Tem norma para isso? No Brasil ainda não é não é regulamentado. Em países dos Estados Unidos, por exemplo, tem muita regulamentação sobre isso. O EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, tem diversos documentos sobre isso. Inclusive, alguns estados isso é obrigatório você instalar, fazer pesquisa. O americano médio sabe disso. É muito comum, antes de comprar uma casa, ele testar o nível de radônio na casa dele. Então, isso... existe já uma cultura, obviamente não todos, mas muita gente já sabe disso. Algumas empresas de seguro exigem que se faça esse teste antes de você comprar uma casa, e alguns locais para pedir creches, casa de idosos, pessoas com maior risco, né, com sistemas ainda menos favorecidos, mais comprometidos, você tem que fazer avaliações dessas anuais para verificar o nível de radônio nesses locais. Então já existe regulamentação em alguns países do mundo, no Brasil ainda não. Bem interessante. Realmente não, eu escutei falar muito pouco sobre. Fica a dica para quem conhece, quem mora em casa ou em ambientes, fazer uma pesquisa pontual, uma vez por ano, a cada 2 anos, para verificar. Eu acho que principalmente nesses lugares mais frios, aqui a gente está em Santa Catarina, no Vale Europeu, Blumenau, Pomerode, são casas que elas têm um embasamento um pouco mais profundo, às vezes por conta do frio, ou às vezes tem algum subsolo. E você fica muito tempo fechado por causa do frio, então o risco é maior. Interessante, isso aí. Bem interessante. Bom, seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente saiu da nossa casa, pegou o elevador, chegou no estacionamento, lá pode ter monóxido de carbono, aí eu saio no trânsito, né? No meu carro, pode ter no transporte público. Puxa, pode. Tem problema no ar? Pode ter problema no ar? Pode, transporte público, se você tem N pessoas, 30, 40, 50 pessoas no ônibus talvez, e respirando o mesmo ar, um respirando o ar do outro. Então, se o ônibus está climatizado, ele precisa estar com o filtro em dia, com a manutenção, a limpeza, o PMOC do ônibus em dia, sendo executado. Você tem que estar com a renovação do ar do ônibus funcionando adequadamente para fazer aquela troca. Num carro de aplicativo, por exemplo, ou um táxi, meus filhos já aprenderam isso, eles entram num táxi e pedem para abrir aquele botãozinho, sabe, da renovação do ar, toda vez abre, e 90% está fechado, e a pessoa fecha porque ele acha que lá dentro ele está protegido da poluição das fora, mas você fechou, você fica enclausulado na cabine, você está respirando o ar do motorista, e o motorista respirando do passageiro. Então, se entrou um passageiro com uma doença respiratória, ele tem um risco elevado de pegar a doença, e ele vai passar para os demais passageiros que vão entrar. E esse sistema de tratamento de ar, né, esses carros mais chiques aí, mais high-end, né, digamos assim, eles têm um sistema com filtro EPA, Já né, tem
sistemas já. Está evoluindo. Sensores de CO2, abre e fecha. Que é o mesmo tipo de sistema que se vê num hospital, né? Numa sala limpa, uma coisa do tipo às vezes, né? Então é bem interessante. Bom, nosso carro e um ponto importante no carro é que o excesso de gás carbônico ele gera sonolência, né? Isso. E um motorista, né, ele não pode ficar com sono. Exato. Então tem que tomar cuidado com isso numa viagem longa, porque ele pode ter sono. Já pensou se a gente tivesse algum tipo de estatística, né, que associa acidentes, né, de trânsito com sonolência associada ao gás carbônico, né? Isso, e eu tenho certeza que muitos dos casos desses acidentes, a pessoa está com o botão da renovação do ar fechada. Sim. E esse alerta que você está dando está escrito no manual do carro. Olha só. Muitos manuais de carro está escrito: não dirija muitos longos percursos com a renovação do ar fechado. Ele não explica tudo isso que a gente está falando aqui por causa do excesso de gás carbônico, mas o objetivo é esse, por causa vai dar sonolência, cansado, aumenta o risco. Certo. Então, bom, saindo do transporte público, aí a gente tem uma série de opções, né? Você pode ir para o trabalho, você pode ir para a escola, você pode ir para um hospital, você pode ir para uma igreja, você pode ir para N tipos de ambientes, né? Em geral, esses ambientes, eles também têm as suas preocupações, né? Se puder dar uma generalizada, uma resumida como um todo. Eu acho que aí entra muito a questão da legislação que a gente falou agora há pouco, né? Sim. Porque na tua casa, no teu carro, você é o responsável. Você vai tomar conta daquilo como você entende que é o certo para você respirar um ar limpo. Nesses locais, você perde esse poder. Você entra num shopping, você espera que a pessoa daquele shopping, o responsável predial, esteja garantindo um ar limpo para você, ou no teu ambiente de trabalho, ou na igreja. É responsabilidade do proprietário, da empresa de manutenção, do preposto daquele ambiente, garantir a todos os usuários, assim como fornece uma água limpa, um ambiente limpo para as pessoas, o ar limpo. Então a gente espera que a gente perde um pouco desse poder de ação. Nosso poder é cobrança, que eu incentivo muito, falei um pouco ontem isso no evento, nós cobrarmos os locais que a gente frequenta, escola do nosso filho, local de trabalho, igreja, o que vocês estão fazendo para garantir a qualidade do ar? Esse tema é muito novo, as pessoas não sabem, e não fazem porque não querem fazer, por economia, é porque não conhecem, é falta da conscientização, desconhecimento. Então, a nossa cobrança, os especialistas, o público que está assistindo esse podcast, eles estão interessados nesse tema, eles estão se especializando nisso, a gente tem a obrigação, o dever, vamos chamar assim, de levar essa informação adiante. Se a gente guardar isso só para a gente, se a gente não cobrar no nosso dia a dia, isso vai demorar muito a mudar. A gente precisa fazer parte dessa mudança, fazendo essa cobrança, exigindo dos locais entregar um ar de melhor qualidade. É muito mais efetivo que lei. Sim. Se o público cobra, ele é muito mais efetivo do que uma legislação. Se todo mundo for fiscal... Todo mundo é fiscal. Eu não vou vir mais no seu restaurante porque aqui não tem renovação de ar. Inclusive, até assim, concluindo, né? Esse é um dos ambientes que a gente frequenta assim, com muita frequência que, olha, dificilmente eu vejo sistemas corretos, né? Quando você chega num restaurante e ele tem aquele cheiro absurdo de comida... É isso. Alerta. Né? A gente tem que cobrar. E o proprietário, a gente não sabe como resolver. Aí, às vezes, a empresa que fez a instalação dele não falou nada para ele. Sim. Ele não sabe como resolver. Às vezes ele quer resolver isso, ele não sabe. Então, isso a gente precisa batalhar. Não é uma briga fácil, mas tem que ser feito. Churrascaria, você vai se alimentar, parece que você foi lá fazer o churrasco, né? Porque você volta todo embebido de gordura, com cheiro de fuligem, uma série de coisas, né? Então, assim, realmente não adianta, né? Onde você for, você precisa respirar. E cada ambiente, cada tipo de atividade tem certos riscos e a gente precisa ter certos tipos de tratamento especificamente, né? Ô, Léo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso SickFlow, no nosso podcast. Você, mais uma vez, eu reforço que é uma referência no Brasil e para mim também. Você é um cara que estuda muito. Você publica muita coisa no seu LinkedIn, então sigam o Léo lá no LinkedIn dele. Ele realmente estuda muito. Eu só consegui passar uns 5 meses da minha vida acompanhando tudo que você posta. Foi quando eu era estudante ainda. Eu falei, não, tudo que esse cara postar eu vou ler. Eu não consigo mais. Então, parabéns pelo interesse, por ser uma voz aí da qualidade do ar no Brasil. Queria fazer um encerramento, que você desse suas últimas palavras aí no podcast. E
Você está aqui na nossa fábrica, você conheceu a evolução da SickFlux, se você puder comentar um pouco esse seu testemunho sobre o que você viu da fábrica há alguns anos atrás, como que você vê hoje, Legal. como que você vê a SickFlux daqui a um tempo, por gentileza, fica à vontade. Primeiro, agradecer você, a SickFlux, pelo convite aqui do evento, né, participar desse aqui, esse papel que vocês fazem. A SickFlux sempre apoiou a disseminação do conhecimento, da boa técnica, das boas práticas. Essa iniciativa de vocês é fantástica para levar essa informação. Então, sempre precisar, estou à disposição para colaborar. Sobre a SickFlux, eu sou um grande fã, falo isso abertamente, comentei ontem no evento. Antes de conhecer o Marcelo e o Rafa aí no passado, eu olhava, a gente tinha stand na Febrava, teve um ano que o meu stand era ao lado da SickFlux, e eu olhava, essa empresa aqui vai crescer muito ainda, porque esse tem muito mercado para fazer renovação do ar, ventilação, esses produtos são muito legais. E falei no dia que conheci Marcelo lá no Qualindor, e admiração, e depois que eu conheci fiquei mais fã ainda, vendo o trabalho todo que tanta família, da história da família, que é espetacular, esse crescimento da empresa, tá aqui na fábrica, ver o crescimento da fábrica é sensacional, a internacionalização da companhia, só dar parabéns e acompanhar, admirar, aprender, copiar e apoiar sempre, porque estão no caminho certo. É isso aí. E sou usuário SickFlux, tanto em casa, que você sabe bem que você me ajudou lá, como no meu escritório. Tudo é SickFlux lá, não faço questão de ter os produtos e uso. Não só falo o que precisa fazer, mas faço como tem que ser feito também, para limpar o ar que eu respiro. Exato. A gente tem que dizer de fora de casa, da porta para fora, mas da porta para dentro a gente tem que resolver o nosso caso também, né? Isso é importante. Bom, é isso. Eu agradeço muito a todos que nos assistiram até o final. Sigam as redes, o LinkedIn do Leonardo Kozak. Sigam o LinkedIn da ComfortLab, que é a empresa que ele tem e que trabalha. A ComfortLab tem revistas, ela tem um site bem interessante, eles também publicam bastante coisa, então fiquem à disposição para seguir as redes sociais da ComfortLab e da SickFlux. Certo? Com isso, eu encerro o nosso segundo episódio do SickFlow, Ventilando Ideias. Tamo junto.